no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os governadores se mobilizaram para acompanhar os bastidores das discussões e votação do projeto de lei complementar que reduz a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte e temem perdas de receitas que podem comprometer a prestação de serviço à população. Pelo projeto, a alíquota sobre esses produtos terá um teto de 17%. Os governadores ainda tentam convencer os senadores a adiarem a votação do projeto e, ao conversarem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na noite dessa terça-feira, admitiram a possibilidade de algum sacrifício na arrecadação dos estados, mas registraram o temor de que a queda na arrecadação possa comprometer as políticas públicas. O relator do projeto de lei, senador Fernando Bezerra, deve entregar nesta quarta-feira o parecer do projeto ou do texto a ser levado ao plenário. E sobre esse assunto, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, classificou como verdadeira, como extrema irresponsabilidade, o acordo entre o governo federal e o Senado para a redução da alíquota do ICMS, com impacto nos cofres dos estados e dos municípios e também na vida da população. O repórter Carlos Alberto chega agora com essa informação, contando detalhes dos bastidores sobre a votação do projeto de lei complementar que disciplina mudanças nas regras do ICMS. A proposta do governo federal de aprovar na íntegra o projeto de lei complementar 18/2022, que reduz as alíquotas de ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações a um teto de 17% e, simultaneamente, zerar a tributação por meio do ICMS e do PIS/COFINS sobre o óleo diesel, é de extrema irresponsabilidade. Não só por tirar dos cofres de estados e municípios uma soma de 115 bilhões anuais, sendo 27 bilhões apenas dos entes locais, como por não oferecer a devida compensação a essa perda. É lamentável um debate com impactos expressivos aos cofres municipais envolver apenas governos federal e estaduais, deixando de lado os governos locais, que são os que efetivamente prestam serviços à população. Além do quadro fiscal desses entes, precisa-se colocar em debate os impactos sociais aos cidadãos mais vulneráveis, que pouco serão beneficiados pela redução proposta, mas que sentirão diretamente a desassistência em áreas fundamentais como saúde e educação, especialmente em um momento crucial após a pandemia, com a pressão sobre o sistema de saúde e a volta às aulas presenciais. Ao aprovar o projeto, governo e Congresso não só impõem uma perda substancial de receitas aos entes federados com o propósito de reduzir o preço da gasolina, como proíbem que, superado o atual momento inflacionário e de alta do preço do petróleo, as alíquotas de ICMS dos combustíveis possam aumentar. É o que diz o texto da nota da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, assinada pelo presidente Paulo Zilkowski. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. As estimativas da entidade que congrega os municípios brasileiros vêm sendo atualizadas a cada dia e com novos cálculos que mostram um indicativo aí de aumento no volume de recursos que estados e municípios podem perder com a votação desse projeto de lei que está na pauta do Senado. E hoje, como eu já antecipei, o senador Fernando Bezerra, que é relator do projeto de lei complementar, pode apresentar o parecer. As últimas horas, jornalista Beto Almeida, tem sido de articulações porque há preocupação entre os governadores, entre os secretários de Fazenda e também os prefeitos. Cada um pode espernear como bem convir em função dos cálculos nas finanças dos municípios e dos estados e exclusivamente em relação aos prefeitos, eles têm razão nesse grito de descontentamento por não terem sido chamados para essa discussão. Afinal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com os secretários de Fazenda, com os governadores, mas na outra ponta que tem os municípios que sofrem grandes ou sofrerão grandes perdas com essas mudanças no ICMS, os prefeitos se queixam que não foram chamados. Há expectativa de que nesta semana o projeto de lei deve ser votado no plenário do Senado.
Jornalista Beto Almeida, mais confusão que está no cenário que marca o principal ponto da agenda política nesta semana no Congresso Nacional. A guerra do ICMS tem mais um capítulo. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Todo dia tem um capítulo, todo dia tem uma novidade e todo dia tem números diferentes. Então eu imagino o seguinte, para nós que acompanhamos isso aqui de mais perto, como se diz, no noticiário, lendo, se informando, ouvindo entrevistas, a gente fica confuso com tantos números. É uma guerra de números, Luciano. Todo dia uma entidade surge com um número diferente para contestar os números. Agora as perdas já não se reduzem mais a 80 bilhões de reais, como tinha dito anteriormente a CNM. Agora o valor pode chegar até 115 bilhões de reais com os cortes no ICMS. Ou seja, no caso desse projeto de lei complementar ser aprovado nesta semana, colocando aí o limite máximo de 17% para a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Aí vem o seguinte questionamento, Luciano. Os estados têm que entender uma coisa, vai ter perdas? Vai ter perdas. Agora eu concordo também que tem que ver qual é o limite dessas perdas que será imposto aos estados e, por consequência, os municípios, porque os municípios entram nessa briga, porque 25% do que é arrecadado com o ICMS vai para as prefeituras. É lógico. Então a parte que toca aos municípios, eles têm que estribuchar também, tem que mostrar essa insatisfação. Agora, o que eu acho que tem que ser colocado aqui muito claramente é o seguinte: qual é a responsabilidade que cada um desses entes tem? E aí eu coloco os governadores, os secretários de fazenda, os prefeitos e, lógico, os deputados federais e senadores que vão votar essa matéria. Quem é que vai se opor a um projeto que tenta conter essa alta absurda no preço dos combustíveis, que tem, inclusive, dizendo, capacidade de impactar no resultado final da inflação que está em alta e afetando a vida de todo brasileiro? Qual é a justificativa que se vai dar? Que o governo não vai ter dinheiro para pagar? Que os combustíveis vão subir, que isso não vai adiantar de nada? Porque hoje tem argumento para todos os gostos e detalhes. Se você está de um lado da barricada, você usa números a seu favor. Para quem está do outro lado, aí os números são completamente opostos. O fato é, meu amigo, a gente tem que estar de olho no seguinte: tudo que está sendo discutido no Congresso Nacional, tem que estar de olho para a sociedade, para a população, que é quem está pagando atualmente essa conta. Preços altos, preços absurdos, com reflexo na inflação. Tá aí, Fortaleza ontem deu aumento no preço dos supermercados em 10,26% a mais de aumento, a inflação. Então, meu amigo, isso tem origem onde? E como é que se resolve isso? Porque todo mundo, Luciano, quer puxar a brasa para sua sardinha. E ninguém quer abrir mão de nada. E principalmente a curto prazo. Porque quem está de olhos voltados para as urnas tem esse argumento mais apelativo de que é preciso cuidar da área social da população, é preciso cuidar da inflação. O interessante nesse contexto, jornalista Beto Almeida, é que esses cuidados com a inflação, com os combustíveis, nenhuma medida foi adotada nos últimos 3 anos. Agora, olhando para a eleição, na visão de alguns especialistas da área econômica, todos querem aprovar esse projeto. Eu digo todos porque, como você bem disse, nenhum deputado federal vai se opor a esse projeto. Entre os 513, entre os 450 que participaram da votação com a aprovação desse projeto de lei complementar na Câmara Federal, menos de 20% assumiram o voto contra essa matéria. No Senado, o quadro é de maior reflexão, porque lá estão ex-governadores, ex-prefeitos de capitais, que tiveram a experiência no Poder Executivo para administrar com recursos e, em alguns casos, recursos limitados. O que acontece nesse momento, jornalista Beto Almeida? Quando você fala assim sobre os números que surgem, como se fosse uma conta feita sem muita profundidade. Creio eu que o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados, o CONCEFAZ, faz os cálculos com base na arrecadação tributária de 2021 para fazer a projeção sobre possíveis perdas com essas mudanças no ICMS para os estados e para os municípios. Você lembra que na entrevista aqui na sexta-feira, a secretária da Fazenda do Estado do Ceará
Fernanda Pacobaíba, fez referência a diferentes momentos de cálculos, a diferentes cálculos. Tem um cenário, eu passei agora essa tabela para a Camila nos apresentar aqui nas redes sociais, para quem acompanha pela internet, que a projeção, tem uma projeção de um cenário que aponta para os estados uma perda de 64 bilhões de reais, num cenário mais agravado de 83 bilhões de reais, e naquele momento, na sexta-feira, a secretária Fernanda Pacobaíba disse que, após a atualização desses dados pelo CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários de Estados da Fazenda, essa projeção passou a ser 107 bilhões de reais. E ela mesma fez questão de dizer, esses números vão sendo apresentados porque surgem a cada instante uma projeção diferente, com base em valores que caem nos cofres dos estados e dos municípios. Em resumo, na véspera ou antevéspera, no dia da votação desse projeto de lei complementar pelo Senado, a estimativa é que essas perdas cheguem a 115 bilhões de reais. E pelo jeito vai aumentar, Luciano, porque é o que eu tô te falando, é uma guerra de números. Cada um coloca aí, vai buscar dados, faz... Porque o governo, inclusive, também, a equipe econômica, contesta, coloca os dados e diz, inclusive, que do ponto de vista da inflação, a gente pode ter uma redução em 3 pontos percentuais na inflação. O que eu quero dizer é o seguinte, Luciano, olha, pro consumidor, pro cidadão que está enfrentando isso no dia a dia, ele não quer saber se é curto prazo, médio prazo, longo prazo, ele quer resolver o problema dele agora. É agora. Agora, eu concordo com você. Eu concordo com a crítica que você faz ao governo. O governo está chegando ao último ano de governo, de gestão dele, e não tomou medidas que deveriam ter sido tomadas. A crítica não é ao governo, a crítica é ao mas eu governo, faço ao governo. É ao Congresso Nacional. Eu faço ao Congresso. Que teve oportunidades para, ao longo de 3 anos, adotar essas medidas sem o emocional. Porque, geralmente, Beto, quando a gente entra no debate marcado pelo viés emotivo, pelo viés da emoção, as perdas são muito maiores. Isso faz parte das relações pessoais, das relações profissionais e também das relações políticas. Na hora que o conflito é marcado pela emoção, a razão fica de lado. E a emoção, nesse momento, é olhar para as urnas em 2022. Bem ali, a caminho, que é o curto prazo que eu chamo. E os prefeitos, os governadores, vamos também dar aqui... fazer esse exercício de reflexão, que os governadores e prefeitos têm razão. Porque se você perde receita, por exemplo, no argumento da Confederação Nacional dos Municípios, essas perdas, a compensação que o governo federal oferece entre 25 e 30 bilhões de reais, segundo a CNM, em nota publicada na noite dessa terça-feira, não cobre 30% das perdas que os municípios irão ter. E mais, Beto Almeida, a grande preocupação é que essa compensação será provisória, ou seja, até o dia 31 de dezembro. Depois se mantém a redução da alíquota do ICMS e os estados e os municípios, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. O governo propôs aos estados, inclusive, está pressionando os estados a reduzir a 0 até dezembro a alíquota sobre o diesel e o gás de cozinha. E aí ele garante uma compensação de 25 bilhões e 700 milhões de reais. Esse valor é maior até do que os 22 bilhões que foram calculados pelo Ministério da Economia. Então, como você vê, é o seguinte, existem argumentos de lado a lado.